Antes de entrar aqui no mérito da recomendação do apóstolo Paulo à igreja de uma luta pela fé, porque o que eu li aqui da carta dele, existem elementos importantes nesses versículos que precisam, obviamente, ser tratados aqui com significação perante a igreja e a gente chegar realmente a esse parecer do que, na verdade, o apóstolo entendeu e compreendeu do que a igreja precisava lá, naquela época, se posicionar mais. Então ele recomenda à igreja não somente um crer por Cristo, mas também um padecer por Ele. E por que isso? Bom, os irmãos sabem que grande parte da sociedade e aqueles que passaram pelo protestantismo interpretam a Bíblia Sagrada como um livro de regra, tá? E valores, e não como a revelação de Deus. Isso é um detalhe importante, tá? Que haja uma compreensão por parte do homem de que este livro não prega, ele não ensina valores, ele cumpre isso, a administração de Deus pela redenção do homem, que é bem diferente, tá? Porque o protestantismo ele inseriu na educação religiosa dentro das igrejas esse conceito de uma regra pelo bom viver ou pelo bem viver, entendendo que esses valores que estão na Bíblia preparam o homem para exercer princípios ou ideias de uma civilização específica, entendendo que tudo que se fala a nível de regra moral ou princípio moral seja uma questão de particularidade religiosa, de qualidade religiosa, de status religioso. É isso mesmo, pastor? Não. Não se trata de regra, não se trata da obrigação com a fé. O que na verdade está instituído por Deus é uma vontade suprema do amor, uma vontade suprema da graça dele. E cai para debaixo da prerrogativa quem quer. Essa palavra dever e obrigação, ela não está na fé. O que existe na fé é chamado. É um convite. Então, algumas coisas que o pastor eu vou tratar hoje aqui, que eu entendi da parte do meu Senhor, que alguns de vocês precisam se converter. Porque insistem em levar à frente esse modelo de vida que tem essa tendência por um aspecto ou um padrão perfeito de vida e moral. O propósito aqui não é esse. Jesus instituir classe, estabelecer processo civilizatório, ou coisa do tipo. O propósito não é esse. O propósito da descida dele aqui nesse mundo é a reparação do homem. E a instituição de uma igreja exclusiva e fiel para Deus. É um outro conceito, é um outro parâmetro, é um outro propósito, é um outro objetivo. Entendeu? Para vocês que já ouviram do pastor, todos sabem aqui que o protestantismo é uma chave de ativação, de emancipação institucional para o poder político mundial. Desde lá, então, as igrejas foram controladas por esse poder. E os que pregaram dentro dela, todos eles estavam educados, como também programados, a ensinar princípios e valores maçônicos, tá? E hoje nós estamos colhendo o fruto disso. De uma sociedade que ela se esgotou, ela cansou de ficar ouvindo estas regras e não entendendo o porquê de cumpri-las. Esse é o ponto. Por que eu devo obedecer isso? Para me destacar perante a sociedade como alguém do bem? Sendo que agora a gente está dentro de uma geração que ela não se importa mais com a moral, ela não se importa mais com a consciência, ela só quer o consumo. E a maioria está entrando nesse esquema. De entender e compreender o quê? Que o que mais vale para o homem é a sua realização e a sua satisfação do que ser certo, do que ser correto, do que ter consciência. E aí? Qual a importância desse livro agora para a sociedade? Se sempre ela entendeu que a presença e a materialidade dessa escritura só existia para este fim, para um processo de civilização.
Tá? Então eu já deixei bem claro o meu ódio, o meu repudio pelos protestantes. Hã? Eu tenho muitas razões para falar isso. Mas meu objetivo com você é te reparar, à luz da revelação e da Escritura. Por quê? Porque a experiência que se prega no Evangelho que Jesus pregou, ela tem duas fases. Aquilo que você pode conhecer dele e provar, e essa outra, as razões que te levariam a uma obediência. Nota que sem conhecimento você não pode obedecer nada. Então, primeiro Deus expõe o Filho, prova quem ele é, e dá elementos suficientes para que todos realmente cheguem a esse convencimento de que é ele mesmo pelo que ele cumpre, pelo que ele testemunha de si mesmo. Isso é fato histórico. A outra já é o livre-arbítrio. Do que você, na verdade, agora sabe dele, e conhece dele, pode provar também isso, do que ele foi, se você vai obedecer ou não. Isso é pessoal, isso é íntimo, aí é a tua responsabilidade. O fato é que essas duas fases da experiência, com a fé, com o Evangelho de Cristo, deixam claro que Deus ele fez a parte dele e agora ele exige que o homem faça a sua. Tá? Mas entre essa experiência, essa primeira fase e segunda fase da experiência, o que tem que deixar claro é o que me levaria, o que me motivaria a obedecer aquilo que agora eu sei que ele pregou, que ele ensinou. O que me levaria a essa obediência? Não pode ser a moral. Não pode ser os bons costumes. Não pode ser essa pretensão de querer ter uma plenitude com Deus ou uma perfeição de vida. Há uma razão. Então Paulo deixa claro o quê? Que a base da fé sempre será isso, o amor de Deus. A fé não sustenta amor, mas o amor sustenta a fé. Porque a razão de existir a fé, e eu vou explicar isso, é o amor dele. Que quer dizer, a razão de existir um plano, um propósito de salvação para a humanidade, a razão é essa: Deus amou. Então nada daquilo que aconteceu na cruz do Calvário se respalda nesse objetivo de fazer o homem ser melhor na vida. Mas se respalda nisso, de provar para o homem o amor de Deus. E os objetivos de resgatá-lo da sua condição deplorável de vida. Que aí já é redenção. Agora, um primeiro ponto que eu entendo que é importante vocês sempre lembrarem. O que podemos traduzir sobre o Evangelho? Porque começa aí a questão. Evangelho é o quê? Evangelho é uma filosofia de vida, é uma forma de vida, é um testemunho de princípio, é isso, é uma regra e um dever moral, como os espíritas traduzem. Hoje mesmo eu peguei um vídeo de uma espírita traduzindo Jesus e até mesmo a missão dele, a palavra dele, com este olhar, de passar às pessoas o valor, ou os valores, que era exatamente a função dela lá, exercer essa religiosidade, e tornar o Evangelho uma particularidade religiosa das pessoas. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não pode ser visto como um princípio, nem como um valor moral, nem como uma regra de vida ou coisa do tipo, mas como a vida dele. Entenda a diferença. A vida dele.